Olá, ele é poeta, ele é escritor, ele é cientista político, acima de tudo é um grande jornalista, é uma grande figura, um grande amigo meu, que já esteve aqui, deixou saudade, tanto deixou saudade que está voltando hoje. João Augusto, o poeta, prazer te receber. Alegria sempre minha, viu, Zé? Estar aqui com você, estar aqui nos estúdios da TV Tati, no Centro Histórico de Ribeirão Preto, aqui na fábrica. É sempre um prazer ser seu contemporâneo. E estamos num local onde funcionou por muito tempo, né? E aqui, lamentavelmente, saiu do ar, 79, né? Exato. Poxa vida. Que era a AM, a última rádio AM, a última trincheira de resistência AM que a gente tinha. Sim, a importância das rádios no Brasil, né? A 79, inaugurada na década de 50, e eu tive a honra de trabalhar na Rádio 79, fui gerente de reportagem, né? Trabalhei com nomes importantes do jornalismo de Ribeirão Preto, na época lá. Eu vou falar dos mais novos, né? Danilo Scott, né? Que começou lá, era estagiário, Marcelo Fontes, Ludmila Osório, Zé Vantini Júnior, né? Pedro Ivo Quartier. Era uma turma muito boa, viu, Zé? Da saudade. Sim, e o time dos mestres lá também, né? Estava recordando aqui, onde está essa imprensa, hein? Quer dizer, os nomes até continuam, coisa e tal, mas a imprensa deu uma retraída, né, João? Eu acho que sim, A imprensa nasceu com um papel muito ativo, continua tendo um papel de atribuir valor à sociedade, um filtro de valores da sociedade e a imprensa é um indicador daquilo que importa, né? Dos assuntos que a gente acaba colocando em pauta ou que a sociedade toma como mais importantes e até como verdades, né? Mas sim, eu também acho que a imprensa deu uma retraída, uma encolhida, e eu penso na imprensa com um papel muito mais ativo, né? Muito mais de uma contribuição maior para produzir uma sociedade que tenha, primeiro, informações para ter um pensamento crítico, né? E boas informações seguras, responsáveis, checadas, né? Para que a gente tenha possibilidade de uma interpretação um pouco mais ampla e de uma consciência muito mais segura, muito mais responsável e madura, né? Não adianta falar em pensamento crítico se eu não tenho a matéria-prima do pensamento ou da consciência, que são as boas informações. Exatamente. E não adianta falar de imprensa, de comunicação em si, se ela não for um fator de modificação do universo, né? Eu só acredito na imprensa se ela conseguir modificar as coisas. Se a gente for pegar literalmente a palavrinha imprensa, né? Quando Johannes Gutenberg inventou na Alemanha a imprensa mesmo, de publicação de material impresso por uma máquina. Catalogava letrinha por letrinha. 1450. Antigamente, todos os livros ou qualquer enunciado eram todos escritos à mão, né? Então, para você fazer um livro, existiam lá os escribas, os copistas, e eles escreviam tudo à mão. Ele inventou uma máquina que era possível reproduzir mais rapidamente, com os tipos, com os caracteres, né? Os livros ou qualquer outro tipo de impresso. E lá naquela época houve uma transformação, essa palavra que você bem utilizou, uma modificação significativa, porque 60 anos depois, a gente tem, ou 67 anos depois, 1517, a gente tem a Reforma Protestante, tendo como principal protagonista o Martinho Lutero, também alemão. O que houve? Qual o papel desse outro tipo de imprensa ou dessa noção de imprensa de espalhar a informação que chegasse a mais pessoas? Martinho Lutero condenava e era contra alguns posicionamentos da Igreja Católica. Até então só havia a Igreja Católica no Ocidente, né? Se a gente for pensar assim de maneira geral. Não havia a Igreja Evangélica ou outros segmentos do cristianismo. E o que ele fez? O Papa não respondia às mensagens que ele mandava, então ele foi na frente de uma igreja, em Wittenberg, e publicou 95 teses, ou 95 questionamentos, 1517, em outubro.
E aí, como é que ele usou a imprensa naquela época? Houve uma disputa, né, pelos meios de comunicação. O Papa e a Igreja Católica imprimia nas prensas de Gutenberg mensagens para a população dizendo que a Igreja Católica sim estava certa, cobrando indulgências. Então as pessoas pagavam uma quantia para que a Igreja perdoasse os pecados, mas uma quantia em dinheiro. Então era como se as pessoas comprassem, né, a virtude ou a entrada no céu. Martinho Lutero era contra isso. Qual foi a grande diferença naquela época? A Igreja escrevia sempre em latim, que era a língua tida como sagrada, a língua de Deus para comunicar às pessoas, né, para informar. Martinho Lutero mudou isso. Ele passou a escrever em alemão, para o povo alemão. Ora, é claro que ele conseguiu muito mais êxito do que a igreja que estava escrevendo em latim para o povo alemão. O povo alemão não sabia ler latim, as pessoas pouco sabiam, dominavam a escrita em latim. E ele passou a escrever em alemão de uma maneira muito mais clara, acessível, e conseguiu chegar e difundir os pensamentos dele, e houve ali uma ruptura na igreja. Uma pessoa liderou esse movimento que rachou a igreja pela forma de se comunicar, usando a imprensa e uma linguagem nova. Bom, só havia o Martinho Lutero querendo isso naquela época? Não. Havia um movimento já dos comerciantes, da burguesia, uma série de situações. Mas esse fator da linguagem foi determinante para a ruptura de uma igreja consolidada em todo o Ocidente, que era mantida pelos poderes, né, dominantes que vinha já do Império Romano. Agora, João, eu tive um imenso prazer de trabalhar com você, uma alegria muito grande, e principalmente no teu início, né? Você se revelando como um grande talento da escrita, sem dúvida nenhuma. Só para fazer uma passagem de tempo aqui, você recentemente foi galgado ao posto de secretário de governo em Ribeirão Preto, né? Durou 6 meses. Sim, foram 6 meses. Você ajuda melhor as pessoas? Você entendeu isso, que a tua linguagem, tua forma de conduzir a própria vida, de conduzir a existência de pessoas ao seu redor, você consegue contagiar muito melhor quando você está distante da política e quando você não age como um político partidário? É muito importante a sua pergunta. Zé, eu assustei a primeira vez, e não deveria ter assustado. Não é com a política, não. Entendam, eu já vou explicar aqui. Quando uma pessoa pela primeira vez foi me apresentar à família dela e disse aqui: olha, esse é o João Augusto, meu amigo e um grande político. Foi a primeira vez que eu ouvi alguém se referindo a mim como político, né? O cargo era político, né? Bom, eu nunca tinha experimentado isso, né? Esse tipo de nomeação. E parei para pensar um pouco. É claro que todos nós agimos politicamente de uma forma ou outra. É claro que não há tempo aqui suficiente para a gente abordar isso, mas sim, né, a vida é toda política porque estamos numa polis, é aquela ideia da Grécia lá de 3.000 anos, 2.500 anos atrás, né? Mas outras pessoas diziam assim também: João, como é que você consegue trabalhar com política, com o seu jeito, com a sua forma de tratar as pessoas, de usar as palavras, de se conduzir, de envolver as pessoas, de incentivar, de trazer beleza para a vida? E eu disse para essa pessoa, foi numa entrevista que eu estava dando online, pessoal assistindo e tal, e houve esse comentário. Eu disse que a política era ambiente justamente para essas coisas, que faltava na política essa linguagem, esse tratamento, esse cuidado, esse olhar, né, dentro da política. A política nunca deveria ter caminhado para o oposto disso. Embora os diálogos possam ser mais duros, mas eles precisam ser respeitosos e humanos e principalmente afetivos, né? É claro que diante da economia a gente trabalha com números, mas em todas as reuniões, por exemplo, que eu tive com o secretário da Fazenda, conversando, trocando ideias e dando orientações, eu nunca abri mão de dizer para ele, no final, nas reuniões, para todas as pessoas, por que daquelas escolhas, porque no fim o resultado precisa ser bom para a população. Então eu nunca discuti só os números. Todos os processos até porque os números, eles costumam ser frios e insensíveis. Exato, né? Exato. Se você consegue humanizá-los, né?
todos os processos eu dizia, por que esse processo, por que eu me posiciono assim, e por que eu estou te dando essa interpretação? Porque nós vamos falar com esse grupo de pessoas, com essas famílias, com essa parte da sociedade, com a sociedade inteira nesse momento. Então sempre eu trazia esse viés ou esse ponto de vista das pessoas, né? Se eu ajudo mais dentro de estruturas políticas ou fora, nesses 6 meses que eu tive, eu entreguei o meu cargo ao prefeito Ricardo. Eu já havia conversado isso com o Ricardo desde o ano passado, desde março de 2024. Né? Eu havia manifestado esse interesse em ter uma caminhada em algumas outras estradinhas da vida para ajudar as pessoas de forma diferente, como educador, como voluntário, né? Já estou trabalhando como voluntário, como sempre trabalhei na minha vida. Cansei de ajudar artistas e atletas que têm uma dificuldade para chegar na imprensa. Sempre fiz, com a maioria, de maneira voluntária, sem cobrar nada, né? E ajudando as pessoas. E dentro da política eu também levei uma mensagem nova. Por exemplo, receber um elogio do Dr. Dirceu Crisóstomo de que ele nunca tinha lido ou visto um plano de governo, né? Ou no sentido do plano de governo que eu pude elaborar, que eu pude oferecer às pessoas, né? Ou numa apresentação que eu fiz na Prefeitura Municipal do programa Marcas de Ribeirão. A essência não são as marcas econômicas ou comerciais, mas as marcas pessoais, históricas, aquilo que a população e as pessoas de Ribeirão Preto construíram, e aí sim, passando para o campo econômico e comercial, para fortalecer a economia e o emprego em Ribeirão Preto. Então, eu ouvi elogios e respostas, e eu percebi um significado muito grande em muitas pessoas, né? Não vou citar aqui, eu acabei citando o Dr. Dirceu, porque ele foi uma pessoa importante, que também contribuiu com o plano de governo, do qual eu fui coordenador, e teve um olhar muito importante para isso, muito significativo. Mas muitas outras pessoas, eu percebia que quando eu falava em reuniões, elas se sentiam bem, porque o ambiente político tem uma linguagem que afasta as pessoas, né? E a gente está descobrindo hoje, pela ciência, algo que a gente já intuía ou que sentia há milhares de anos, né? Não tem sentido eu estar do lado de alguém se eu não me sinto bem. Não tem sentido eu estar do lado de alguém se eu não procuro melhorar a vida dessa pessoa. E é isso que eu fiz a minha vida toda e tento fazer a minha vida toda. João, você tem 5 livros lançados. Todos os livros, esses livros, os teus livros voltados para a poesia, por exemplo, são unanimidade em termos de opiniões de poetas. O Rossetti veio aqui recentemente e, pô, o João, esse é fera, né? Então, poderia citar tantos outros, né, que vêm aqui e falam a mesma coisa, que mostram essa sua vertente, ressaltam essa sua vertente, né? Você se sente melhor como poeta do que como um agente público? Você acabou de confessar isso, né? Mas você está iniciando uma nova fase, que é uma fase de reconstruir pessoas. Eu estou usando já o termo reconstruir pessoas, que elas já vêm construídas de alguma forma. Sim. Você vai ser uma espécie de consultor. O que você quer levar a essas pessoas? Que tipo de cursos você está oferecendo? Que tipo de amparo, de ajuda, de acolhimento você está oferecendo? Bom, o que há de mais simples, e por ser tão simples, nós nos distanciamos disso, né? Que é recompor os significados da vida, Zé. Hoje a vida... Por que adoecemos? Bom, porque os significados da vida foram diminuindo ou perdendo o valor, a intensidade muito rapidamente. O que é que o comércio, o que é que a tal modernidade líquida que fala o Zygmunt Bauman, né, o filósofo polonês que trouxe uma luz para a vida, falecido recentemente, há alguns anos, sobre a tal modernidade líquida. Tudo se desfaz, tudo flui muito rapidamente e escapa, né? E os valores, o sentido mais básico da vida também foi junto nessa correnteza, né, de sentimentos e emoções. Então, nós nos esquecemos que o ambiente de casa é algo maravilhoso, ou deve ser maravilhoso, que o chão de casa onde a gente pisa tem um significado incrível, né? Que um prato de comida na mesa é muito especial, que um copo de água é uma pausa para descanso, é uma pausa para
para a gente perceber e sentir a vida. Uhum. Que segurar a mão do pai, que segurar a mão da mãe, é tão bonito quanto a poesia mais bela escrita por Camões, ou por Drummond, ou por Pessoa, ou por Shakespeare, né? Ouvir a voz dos nossos filhos é tão grandioso quanto o principal texto escrito por Tolstói ou Dostoiévski, né? E isso tudo é grandioso. Só que ninguém, em lugar nenhum, na imprensa, nos comerciais, nas propagandas, nos telejornais, nas redes sociais, nas esquinas, nos bares, conseguem parar, ninguém consegue parar para dizer isso para a gente. E quando nós deixamos de falar sobre determinados assuntos, o que acontece? Nós vivemos uma sociedade que foi construída pela linguagem verbal, pelas palavras. Se eu não falo, aquele assunto está morto, está esquecido. Ora, o que é a vida então? A vida é o que falamos sobre ela. Nós podemos ampliar essa expressão que eu acabei de dizer para uma série de fatores, mas é essencialmente o que falamos sobre ela. Nós somos a soma do que falamos. Sim, somos feitos de palavras, né? Otávio Paz, um estudioso da linguagem mexicana, um poeta fabuloso, disse isso para a gente, Prêmio Nobel de Literatura, e poderia ter sido o Prêmio Nobel da Paz, porque ele oferece uma paz pela linguagem. Mas quando nós perdemos a confiança nas palavras, nós perdemos a confiança nas pessoas. Quando as palavras são usadas para enganar, para dominar, para iludir, para subclassificar, para violentar, nós perdemos a esperança nas palavras e nas pessoas. Isso tem acontecido muito. Bom, poeta ou agente público? A nossa sociedade nasceu de uma linguagem poética. A nossa sociedade, baseada na cultura grega de 2.500 anos, 3.000 anos, quando a gente tem Homero, que viveu 800 anos antes de Cristo, mais ou menos, ele é quem escreveu Ilíada e Odisseia, né? São os poemas da Guerra de Troia e da caminhada de Odisseu, que é o nome grego, o nome latino é Ulisses, né? Nós nos baseamos nessas histórias, na filosofia grega, na cultura grega, e trouxemos muito dela para cá até os tempos de hoje. Então, sim, a nossa linguagem nasceu poética, mas a gente foi se afastando de muitas coisas importantes, né? Eu pergunto hoje, qual é o significado para um adolescente ou para um jovem da palavra, eu não estou dizendo da figura, mas nem do papel, da palavra pai, da palavra mãe? Essas palavras perderam um imenso valor, Zé, por uma série de circunstâncias. A gente pode falar aqui ou pode falar em outro programa. Não, podemos falar, lógico. Né? Como é que se chegou a isso, né? Então isso eu faço nesse trabalho de consultor, oferecendo palestras, orientação para as pessoas, para assessorias individuais, para bate-papo com os amigos, quem quiser também conversar sobre essas coisas. Isso não está atrelado a valores financeiros, né? O tempo todo. É claro que eu preciso disso também hoje como meu trabalho profissional, mas isso está, a minha parte como pessoa, essa está à frente de todas, e meu trabalho, e minha ideia, e minha vontade de ajudar está à frente de qualquer outra coisa, né? De qualquer outro símbolo. Qualquer... Agora, você usa, eu vejo você dividido em duas coisas, por exemplo. Você tem a doçura das palavras, da poesia, né? Do poema. Você consegue fazer isso, as palavras são fortes, são arrogantes, são misteriosas, são cortantes, né? Incrivelmente cortantes. Mas você tem, do outro lado, quando se trata da figura humana, você tem a inquietude do poeta. Aquele que mas estou procurando alguma coisa, né? Haja visto, se pegar a tua lista de atribuições hoje de curriculares, né? Você está em tudo quanto é lugar. Você está dando aula em cursinho, você está peregrinando por tudo quanto é canto, né? Por todos os cantos. O que somos, senão a história de outras pessoas, a continuação dos meus avós, bisavós, dos meus tios, tias, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, meus amigos. E aí aos amigos, eu tenho privilégio
de ser a pessoa que lá atrás, em 1998, 99, me deu a primeira oportunidade de falar ao vivo na televisão, aqui pela TV Tati, quando era na Avenida 13 de 13 Maio, de maio. para falar do Campeonato Brasileiro. O Botafogo estava no Campeonato Brasileiro e a gente foi fazer lá o resumo da rodada e tal, né? E tantos outros amigos do jornalismo que me ajudaram, me orientaram e me deram oportunidade. Você me deu a oportunidade de ser editor de um jornal, do mais lido, de Ribeirão e da região, sem eu ter sido editor de jornal algum antes, mas por acreditar na minha capacidade de interpretar e de escrever, né? E aí você falou do Alfredo Rossetti, que é uma pessoa incrível, que também traduz a vida e oferece tantos horizontes que a gente não consegue perceber no dia a dia, senão pela linguagem poética. Então, é isso, Zé. Eu acho que quando a gente fala de pai e de mãe, retomando um pouquinho isso, o que é que a Revolução Industrial fez? Olha, aqui eu não estou falando nem buscando ser erudito ou acadêmico, não. É porque se a gente não conta essa história, eu não atribuo um sentido para isso que eu vou falar. Uhum. E sem um sentido, nós não aprendemos. É por isso que a escola também hoje está numa sinuca de bico, né? Para usar uma expressão comum. Nós não ensinamos ao longo da vida com significados e com sentidos dentro da escola. Bom, por que a Revolução Industrial foi importante por vários aspectos? Um deles é que, da Revolução Agrícola, 10 ou 12 mil anos atrás, até a Revolução Industrial, em 1750, vamos colocar essa data mais ou menos, né? Não tem um ano inicial definido, fechado. A vida foi de uma forma, foi no campo, foi na natureza, foi rural, foi em contato direto com os animais, com o sol, com os pássaros, com essa harmonia, né? E o que houve com a Revolução Industrial? Um êxodo do campo para as cidades, e o trabalho que era feito em casa ou no ambiente aberto passou a ser feito num ambiente estritamente fechado, como se fosse uma prisão, dentro de paredes, dentro de uma fábrica, comandados por apitos, por chefes extremamente violentos na comunicação, na linguagem, exigentes, e o principal objetivo naquela época era a produção, não se pensava nas pessoas, né? Então pouco importa quem estava ali trabalhando, o trabalho das pessoas, que tinha significado do começo ao fim. Um sapateiro, por exemplo, Seu Pai Foi Sapateiro, é o título do seu primeiro livro, Filho do Sapateiro. O sapateiro, ele fazia da sola até o cadarço. Ele cuidava de tudo e entregava algo pronto, realizado por uma pessoa. Numa fábrica, não. Você cuidava de apenas um aspecto de um produto. Então não havia realização e sentido naquilo que estava sendo construído. E as pessoas começaram a ser afastadas da família. Então o homem começou a ser afastado da esposa e dos filhos. Logo em seguida, a esposa também começou a ser afastada dos filhos. E pelas guerras constantes que havia naquela época, muitas crianças ficavam órfãs. E as crianças, sem ter famílias que pudessem cuidar, sem ter um governo ou qualquer lei que protegesse as crianças naquela época, eram mandadas para as fábricas. Crianças de 5 anos, de 6 anos, de 7 anos. E eram tratadas como adultos. As crianças morriam com 6, 7 anos, presas nas engrenagens das máquinas, ou presas nos canos por onde passavam os produtos ou vapor. Como eram pequenas, eram elas que entravam nesses canos, em partes das máquinas, para limpar, e morriam ali. Bom, evoluímos de lá para cá? Evoluímos. Mas essa ideia de que o trabalho precisava estar em primeiro lugar para a vida, essa ideia não foi bem construída e não é bem realizada até hoje. É por isso que estamos adoecendo. É por isso que a mãe hoje e o pai que deixa uma criança de 2 anos em uma creche, e esse bebê só vai ver a figura paterna e a figura materna às 18, 19 horas, é por isso que o significado da palavra mãe e do papel da mãe e do papel do pai, isso vem diminuindo. Será que biologicamente, para a vida, para a construção de uma vida que a gente deseja e merece, eu preciso abrir mão e trabalhar o dia todo e deixar o meu filho de 2, 3 anos com pessoas estranhas, por mais que essas pessoas tenham o melhor cuidado do mundo?
para que eu obtenha um recurso financeiro para eu pagar para poder viver. Então essa conta é que nunca foi bem feita, Zé. A gente pode dividir, pode melhorar isso. É por isso que o teletrabalho, é por isso que o meio expediente, isso já é feito na Europa, em alguns países, já há algumas décadas, e com êxito e com sucesso. Ora, se eu não tenho uma boa construção na unidade básica da vida, que é a família, né? E eu não estou falando daquela família tradicional em que o pai manda, a mulher é subjugada e os filhos têm que seguir a carreira do pai. Não, não é nada disso, né? A gente está falando uma visão muito melhor, muito mais bonita sobre a família e sobre a vida. Sem dúvida. Você mesmo, João, você foi office boy, você trabalhou como vendedor de que você vendia? Vendedor de pipoca em campo de futebol, sim, né? sim. Você teve já uma infância difícil também, né? Sim, você já se via, você já se antevia ali como um poeta, alguém que tinha essa sensibilidade de pincelar, sabe, aquela parte mais sensível da sociedade, escrever em cima disso, ou pelo menos escrever, não retoricamente no sentido de escrever, mas de desenhar alguma coisa na sua cabeça? Eu já fazia, porque é natural da criança o imaginar, a curiosidade de querer saber por que aquilo é aquilo, por que tem aquele som, por que tem aquela cor. E isso em mim era sempre assim muito intenso. Depois eu fui percebendo isso. Então eu não me contentava em saber por que aquela máquina era para aquele objetivo. Eu queria saber quem fez, quando fez e por que aquela pecinha faz esse determinado trabalho. Então isso foi ao longo da minha vida. Eu tive alguns fatores. A minha avó, por exemplo, já falecida, a minha avó Léia Jesus, Miquelon, Felício, ela escrevia desde pequena, desde jovem. Então ela guardava cadernos, todos com orelha, velhos, assim, com muitos poemas. O que acontecia aos domingos à tarde na Rua Maranhão, ali em frente ao SESI, no Ipiranga? Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o significado da minha vida e porque eu estou contando uma história para as pessoas que estão ouvindo, para se situarem, para encontrar sentido nessa história também e vivenciarem essa história comigo. Eu faço esse convite amorosamente. Bom, a minha avó, aos domingos à tarde, na década de 80, 1980, 81, 82, 83, ela fazia bolinho de chuva, era o que se podia fazer, um café, reunia os filhos, as filhas, netos, cunhados, genros, noras, enfim, todo mundo, para ler os poemas, com bolinho de chuva e café. Então, quando a minha avó falava a palavra casa no meio de um poema, eu percebia que não era a casa que eu tinha ideia ali, com paredes e tal. Era um outro tipo de casa, porque essa casa parecia que era um pouco diferente, mágica, encantada e guardava histórias que a casa que a gente aprende na escola, CA, né, de casa, SA, não era a casa igual da minha avó. Porque o cachorro que a minha avó colocava no poema, ele era diferente do cachorro às vezes que eu via na rua. Mas depois de ouvir a minha avó, eu olhava para a casa onde eu morava de maneira diferente. Eu sentia a casa de maneira diferente. E eu experimentava e vivenciava a casa de maneira diferente. Assim como quando eu olhava para um cão, né, passando na rua. Então a poesia, ela vem comigo há algum tempo. Meu pai é caminhoneiro aposentado, a minha mãe é dona de casa, mas a minha mãe sempre foi muito inteligente e tem uma escrita muito boa, muito bonita. Ela sempre foi muito comunicativa. Então, eu acho que as conversas com o meu pai e as viagens com o meu pai, pelo interior do estado de São Paulo, pelo Brasil, eu nasci em Bebedouro, então a gente ia de caminhão levar laranja para o Porto de Santos, e meu pai ia contando as histórias, um pouquinho de cada cidade, das rodovias, né? Então, tudo isso me trouxe uma paixão pela vida que me impulsiona até hoje. Mas que coisa linda, João. Bonita essa história, né? De ter essa percepção ainda de criança, de ver o que é que está... O significado da casa é alguma coisa muito emblemático, né? Muito... Eu sou apaixonado pela minha casa. Eu olho para as paredes de casa, eu toco as paredes de casa com a mão, então... E falando um pouquinho dos trabalhos, quando eu era criança, Zé, qual era o significado... para uma criança ou um adolescente naquela época, na década de 80. Qual era o grande objetivo? Era ser um bom filho. Era isso, uma boa filha. E como é que a gente conseguia isso? Ajudando o pai e a mãe.
trazendo dinheiro para dentro de casa. Então, eu não sabia que deixar de brincar e trabalhar poderia me causar alguma, né, dificuldade, enfim, mas era importante eu demonstrar isso para o meu pai e para minha mãe. E quando eu chegava com um cheque em casa, muitas pessoas, talvez, né, a Letícia que está aqui na produção, talvez nunca tenha visto um cheque, né? A Letícia que está fazendo a produção aqui do programa, segurado um cheque na mão. Dinheiro, plástico. Então, quando eu chegava com o cheque do pagamento para o meu pai e para minha mãe, eu me sentia realizado, eu estava cumprindo o meu compromisso. Então, tudo isso tem um significado muito grande, né, para a nossa vida. Ô, João, quando a gente é convocado, né, marcado para entrevistar um poeta, que é o teu caso aqui, a primeira impressão que a gente tem, eu como jornalista, né, é um mergulho, né, num universo de sensibilidade aguda, de sensibilidade exposta, né, tá ali, né, e uma linguagem nova, uma visão de mundo novo, né, e você não decepciona, né, você é isso mesmo, você tem essa linguagem nova, essa coisa, né. Como é que você descobriu, ou se descobriu, ou quem te descobriu para ser esse cara que você é, e quem é que te inspira a fazer esse tipo de poesia que você faz? Eu acho que um pouquinho de cada pessoa com quem eu convivi, com quem eu convivo e com quem eu vou conviver. A minha filha Letícia, né? Já que a gente está com a Letícia aqui na produção, meu filho Gabriel, que é músico, a minha esposa, o meu sogro, a minha sogra, os meus amigos, o Wanderson, que é o meu amigo, foi o primeiro amigo quando eu vim de Bebedouro para cá, e é o meu amigo até hoje, meu grande amigo. Eu acho que todos eu acho que a dança do céu, eu acho que todos os dias de chuva, todos os dias de sol, todas as vezes que eu subi em uma árvore, eu subi em um telhado para olhar a vida, para descansar, ou para soltar pipa, ou para os brinquedos que eu inventava muitos brinquedos também. A vida, essa que era oferecida a mim, nunca parecia suficiente, então eu sempre estava tentando criar, inventar alguma coisa. Você teve amigos imaginários também ou não? Eu acho que eu tive muitas histórias, inventava histórias, não necessariamente amigos, embora isso seja bom, né? Claro, de uma maneira saudável, né? Mas eu sempre acreditei que tudo fosse possível. Eu conto uma história, Zé, porque na nossa época, eu não pude fazer faculdade na minha época de adolescente e de jovem. Não era isso o que se vivia, as pessoas da minha idade, ou a maioria, né? Era o trabalho, era a ideia de ter que trabalhar, se casar, ter filhos, enfim. Eu fiz faculdade já mais velho. Então, eu conto essa história porque eu sempre acreditei que tudo fosse possível, sempre mesmo, né? A gente transformar e ajudar e conseguir realizar. Mas eu não sabia, por exemplo, como era um processo de vestibular. Eu não sabia, né, quando eu era jovem, adolescente, a diferença de exatas, humanas, porque eu nunca havia conversado sobre isso. E isso, para as pessoas que estão em casa entender, quando a gente fala de meritocracia, a gente precisa ter um certo cuidado. É claro que envolve sim a vontade, o desejo e tal, mas há famílias que nunca conversaram sobre certos assuntos. E aquilo que eu disse no começo, se a gente não fala sobre assunto, esse assunto não existe, né? Então eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas, um processo para você entrar numa faculdade. Quando a minha filha, Letícia, começou desde criança a falar que queria ser médica, tudo bem, ótimo e tal, né? Mas ela foi, né, para a adolescência e tal, e enfim, e eu vi que estava se aproximando do vestibular. A minha esposa, que fez faculdade, que pôde fazer faculdade por uma determinação, uma disciplina muito forte dela, e ela entendia mais desses processos do que eu. E eu achava, né, minha filha passar num vestibular de medicina, muito difícil, né? E a minha filha queria talvez passar na USP, enfim. No fundo eu achava aquilo impossível, e achava mesmo, com toda a sinceridade, e tinha medo da frustração da minha filha. Mas ela estudava tanto, ela abriu mão de tudo para estudar e foi se capacitando para prestar este vestibular, né? 90 perguntas da FUVEST, enfim, acho que é isso. Enfim, ela conseguiu passar no vestibular e conseguiu entrar na USP.
se formou, já está no 2º ano de residência. Depois desse episódio com a minha filha, então eu ganhei uma nova interpretação da vida ainda, né? De que mesmo as coisas desconhecidas ou que pareçam distantes da gente, é possível, com ajuda, com trabalho, com vontade, a gente conseguir alcançar. E se não conseguisse, e se não conseguir, a gente tem uma possibilidade de coisas maravilhosas para fazer. Eu nunca disse para minha filha que aquilo seria o essencial. Eu sempre disse para ela, fique tranquila. Você pode ser qualquer outra profissão, uma vendedora, uma professora, uma costureira. Não há nada disso. O mais importante é como a gente contribui com a vida, não importa na profissão. E o mesmo com o meu filho, que se apaixonou por música desde criança também, é formado em publicidade. E o Gabriel traz uma alegria para a nossa casa e para a nossa vida, que só a música também é capaz de fazer, Zé. Você tem música que te inspiram a escrever ou não? Você tem algum hábito criado, assim, alguma coisa que você tem que fazer antes de se dedicar à escrita? Cada um tem o seu processo, realmente não há fórmulas. E cada um tem o seu processo mesmo. Quando eu estou escrevendo um livro, eu geralmente fico muito mais sensível e atento a detalhes. Então, eu leio muito mais e leio mais livros de poesia. Eu acabo prestando um pouco mais de atenção nas letras de músicas, né? Para ter uma vibração para esse sentido, para escrever, né? Isso é um preparo que você acaba ou desenvolvendo, mas claro, a gente pode também estar aqui e de repente conseguir escrever um texto assim. Pode, de uma hora para outra. Mas quando eu estou escrevendo, eu geralmente fico um pouco mais atento e mais sensível a essas manifestações da vida e principalmente manifestações artísticas. Você sabe que você é uma das 3 figuras mais importantes da minha vida em termos de literatura, em termos de escrita. Imagina. É verdade. Você, o Leandro Rastelli e o próprio Pelicano, né? Poxa, se não fosse vocês 3, eu não teria escrito livro nenhum. Não teria nem... Como é isso, né? O Leandro Rastelli é uma figura incrível. Está em São Paulo, virou publicitário. Né? Tem um texto maravilhoso, uma sensibilidade. E naquela época em que a gente trabalhava juntos também, ele me apresentava alguns escritores que eu não conhecia e a gente conversava bastante sobre isso, né? E o Pelicano, poxa vida, né? Como ele redesenhou a vida pra gente, né? E como ele ofereceu tantas outras perspectivas, né? De observar as pessoas, observar os nossos caminhos, né? Ô João, você falou da palavra, da importância da palavra, de saber usar a palavra, e quando aquela palavra não dita, né, acaba morrendo. Por inércia, o assunto acaba se desfazendo no ar como uma bolha, né? E o silêncio? O silêncio te desafia, o silêncio te inspira, o silêncio te amedronta, ou não é nada, não representa nada para ti? Bom, como é importante o equilíbrio. E como é importante você mencionar isso, Zé. Hoje estamos sobrecarregados com uma carga de informações, de ruídos jamais vista em toda a história da humanidade. A cada 2 anos, a gente produz uma quantidade de informações e dados que corresponde à mesma quantidade de informações e dados produzidas desde o início da história até o começo dos anos 2000. Então é algo assustador. É claro que o nosso corpo e o nosso cérebro não estava e não está acostumado a isso, nunca tinha enfrentado algo desse volume, né? Por que que o silêncio é importante? Porque o silêncio também faz parte da natureza. Porque sem o silêncio eu não identifico nada, eu não identifico um som, eu não atribuo intensidade, valor, melodia, ritmo, harmonia. A música, ela é um silêncio bem preenchido, né? É um silêncio bem composto e bem observado. E a poesia e a nossa fala também. Em cada intervalo, em cada respiração que a gente faz aqui, nós damos uma pausa para que o cérebro assimile, perceba e sinta isso com uma profundidade necessária para fazer a aprendizagem, né? A apreensão do que estamos dividindo aqui, não só de palavras, porque cada palavra ela corresponde a um valor, a um significado. A nossa linguagem ela é simbólica,
Ora, o que é a simbólica? Para eu dizer que eu tenho aqui um microfone, eu preciso de um símbolo. Esse símbolo nós desenvolvemos escrito, é a palavrinha escrita microfone, né? Bom, para significar isso que a gente inventou aqui, mas o microfone tem um valor. Quando a gente usa a palavra microfone, logo o nosso cérebro relaciona e faz uma associação com discurso, imprensa, reportagem, notícia, tragédia, violência, sucesso, fama. Olha quantas coisas a gente conseguiu dizer aqui em alguns segundos sobre a associação que a gente faz com o microfone. Isso vale para todas as palavras. Então, quando nós estamos mergulhados só em barulho, ruído, é claro que o corpo sente isso. A vida tem um ritmo. É como se uma árvore quisesse crescer de uma hora para outra só com sol. Ela precisa de água também. Ela precisa de tempo. Ela precisa de alguns nutrientes e precisa da terra. É como se a gente pudesse viver o tempo todo no barulho ou diante de dados sem uma pausa para respirar. O sono faz isso, né, Zé? E o sono tem sido um fator, a falta de sono, de qualidade, de adoecimento. A gente tá vendo isso acontecer hoje. Aí entra a saúde mental, que você também vai falar muito sobre isso, né? Nesses cursos que você está programando, nessa programação toda. Sim. Não tem jeito de deixar de fora. Por que estamos falando de saúde mental hoje em dia? Por que é que não falávamos há 20, 30 anos, há 50 anos, há 100 anos? Há 10 anos atrás, para mim, era uma novidade falar em saúde mental. Zé, por que não falávamos disso há 100, 200 anos? Porque o significado de saúde mental não era esse que, ao longo das últimas décadas, fomos reformando e reinterpretando. A saúde mental sempre esteve ligada à loucura, a uma baixa qualidade de formação, a uma deficiência genética, a uma deficiência de formação. A saúde mental esteve ligada a maus espíritos, por exemplo, a encosto, né? a um espírito do mal. A loucura esteve associada a isso, né? As dificuldades emocionais e os desequilíbrios emocionais foram tratados dessa forma. Ora, quem era capaz de desafiar a igreja que atribuía esses valores? Ou as pessoas que eram condicionadas a repetir esses significados para as questões de saúde mental. Mas o que estamos descobrindo agora, e ainda bem, porque não tem mais como abrir mão disso, é que sempre fomos formados primeiramente, principalmente, por os nossos sentimentos e nossas emoções. E por que isso? Porque é uma inteligência do corpo. Se o nosso organismo, se um corpo, quando é gerado, ele for depender de um conhecimento técnico, acadêmico para sobreviver, ele vai morrer. Então, por que é que uma criança não diz, eu quero leite? Ou por que é que ela não diz, agora eu preciso disso ou daquilo para sobreviver? Ela vai desenvolver gestos, gritos, choro, comportamentos para que a gente identifique isso. É o corpo reagindo. Nós não temos a habilidade da linguagem verbal ainda, mas o corpo, para sobreviver, vai fazer uma série de demonstrações. É muito diferente de um animal. Então, um cavalo, né? ou um boi, ou enfim, no mundo animal, se a gente for pegar qualquer espécie, um bebê, ele se desenvolve e está pronto para a vida em algumas horas ou em alguns dias. Por que a espécie humana é diferente? Por que um ser humano, da espécie humana, ele vai precisar de pelo menos uns 10 anos para ter autonomia? Porque é a idade em que pelo menos já tem alguma capacidade de falar, de se comunicar, de interpretar, de conhecer a vida. Isso tudo é uma estrutura natural que construímos ao longo de muito tempo, Então o corpo reage, sempre reagiu, ele sempre vai nos proteger antes de qualquer conhecimento técnico. E essas reações a gente percebe fisicamente, né? Você falou agora há pouco de silêncio, a gente pode ir um pouquinho para a solidão também. A solidão, como é que a gente detecta isso? É um sentimento muito mais de uma condição física ou uma condição de localização. Eu posso estar cercado de pessoas e me sentir só.
sozinho, sem significado. A minha vida pode não ter nenhum sentido ali. E tudo isso nasce dessa linguagem, das palavras que a gente vai construindo. Então, você elegeu a palavra como alguma coisa fundamental para unir pessoas, para encontrar pessoas, para descobrir caminhos, né? Como descobrir palavras? Como a gente chegar nas palavras que você quer? Como escolher as palavras certas para colocar e ter a capacidade de sensibilizar alguém? Isso é algo que só é possível coletivamente. A vida só é possível coletivamente, uns ajudando os outros. A gente poderia só ter essa regra para a vida, Zé, e na verdade a gente faz isso. Nós fazemos trocas todos os dias. Então, para falar, como é que se oferece palavras, um vocabulário diferente para as pessoas, ou uma formação diferente, novas palavras, enfim, é algo cultural. É algo que a gente precisa de uma formação melhor. Por que é que uma criança passa 8 anos, ou 9 anos hoje no ensino fundamental, ciclos 1 e 2, aprendendo uma quantidade enorme de conteúdos que não tem sentido algum para a vida e não aprende a se desenvolver socialmente? Qual é o ganho disso para a cultura humana? Quase nada, nenhum. A habilidade para viver, o desenvolvimento para a gente ter um olhar diferente para o outro, para outra pessoa, isso é o fundamental. Então, quando um casamento não funciona bem entre duas pessoas e os cuidados com uma criança tendem também a não ser bons, o que é que você vai oferecer de palavras, de linguagem para aquela criança? Algo que vai haver uma falta ali de uma série de valores e de palavras que traduzam a vida de uma forma muito mais bonita. Então, a importância do pai e da mãe conversar já com os bebês no útero, com os bebês recém-nascidos, contar histórias, isso tudo transmite uma ligação afetiva muito mais intensa e profunda, que vai fazer os laços mais duradouros e vai construir uma segurança emocional para aquela criança muito maior. Bom, quando a gente tem uma família que o pai e a mãe chegam do trabalho cansado, nunca ouviram palavras bonitas ao longo da vida também, ou o noticiário da TV, ou que se ouve ou que se lê nas redes sociais, nesses ambientes todos não são oferecidas palavras que engrandeçam a vida, isso vai se refletir em casa, isso vai se refletir na vida das crianças, né? O que é que a gente está fazendo aqui nessa entrevista? Poxa vida, nós estamos dizendo palavras novas ou as mesmas palavras, mas organizadas de uma maneira em que a gente possa enxergar a vida com muito mais generosidade, com muito mais compreensão, com muito mais esperança do que de outra forma. Quando eu abro um telejornal mostrando violência, logo no início dessa conversa do telejornal, com o telespectador mostrando violência, eu estou dizendo para as pessoas que aquilo tem um significado mais importante do que abrir o telejornal mostrando uma instituição ou um grupo de pessoas que desenvolvem um trabalho de transformação, de educação, de esperança. Ora, eu não estou falando sobre alienação, eu não estou falando sobre esconder essas informações, mas colocar essas informações de violência, por exemplo, no meio do telejornal. Tá, isso seria já suficiente para mudar a interpretação das pessoas? Sim, e muito, e de uma maneira impactante como nunca foi feito. Até porque você pode desestimular quem está recebendo essas palavras, né? É claro. Não vou assistir mais. Interfere. Interfere, porque não tem isso a gente já a ciência já tem demonstrado isso. A exposição de uma pessoa a notícias e a episódios só negativos e de violência, a nossa imunidade baixa e cai. E o sentido da vida vai perdendo o valor, o significado da vida. Zé. E você, João, com as palavras, o que você prefere? Você prefere que as suas palavras sejam compreendidas ou sentidas? A primeira forma é sentida. Eu não vou conseguir fazer o nosso corpo e o nosso cérebro, a primeira sensação que ele tem, ou a primeira etapa em que o cérebro recebe qualquer informação,
é uma etapa, um filtro emocional. Não há como escapar disso. Então, numa conversa com uma pessoa que a gente nunca viu, se aquela conversa nos 3 primeiros minutos, 2, 3 primeiros minutos, as emoções que a gente oferecer pelas palavras para outra pessoa, essas emoções vão ser determinantes para que aquela relação seja duradoura, tenha um novo encontro ou não. Ou aquela relação pode ser finalizada ali. Por que isso? Porque o cérebro, pelo registro que ele teve ao longo da vida de cada pessoa, ele vai dizer, olha, a experiência com pessoas que falam essas palavras, que se comportam dessa forma, as experiências foram negativas. Então, se afaste dessas pessoas. Essa pessoa oferece um risco. Então, por que é que a gente tem prazer em ficar ao lado de quem demonstra compreensão, generosidade, simpatia e empatia? Porque nós nos sentimos seguros. Ao lado de uma pessoa que demonstra essas qualidades, eu posso me sentir seguro e me expressar abertamente. Eu não vou ser julgado e eu não vou me colocar fragilizado diante dessa pessoa, oferecendo um risco para a minha segurança. Então, se o cérebro identificar isso pelas emoções, ele vai falar, ao lado dessa pessoa você pode ficar o tempo todo, porque ela entende que a sua vida é importante. Ela protege a sua vida. Ela te dá emoções que fazem com que a sua vida tenha significado. No fundo, Zé, a busca humana, a primeira, a grande necessidade de cada um de nós e de todos nós é simplesmente se sentir bem ao lado de outra pessoa. É só isso. É saber que a outra pessoa que está comigo numa conversa, num encontro, num ambiente, essa pessoa se preocupa com a minha vida, com quem eu sou, com os medos que eu tenho, com as virtudes que eu tenho, com as qualidades que eu tenho, com os potenciais que eu tenho. Ela me ajuda nos meus defeitos e ela vive comigo em qualquer circunstância. Ela ajuda a manter e a proteger a minha vida. É essa sensação que a gente quer ter. E a partir dessas sensações a gente vai alcançar uma beleza extraordinária e um sentimento extraordinário para viver todos os dias. Que coisa. João, quais temas que você sente que te perseguem na escrita? Eu quero escrever sobre a capa do microfone, que é azul. Aí quando vai você está escrevendo sobre o verde. Eu acho que é isso. Eu acho que no fundo eu quero dizer para as pessoas e oferecer experiências para que elas se sintam mais fortes, mais seguras e que estejam dispostas, né, a novas interpretações da vida. Tudo passa pela interpretação. A primeira interpretação é emocional e depois a gente precisa e tem um conhecimento técnico da vida, né? Um conhecimento prático da vida. Mas a primeira interpretação é emocional. Então, o que eu busco sempre é oferecer uma passagem, mesmo que timidamente, para esse outro mundo que está aqui do lado da gente, para ser aberto nesse momento que as pessoas estão em casa aqui nos assistindo, possam falar, poxa vida, eu posso, a partir de agora, começar a perceber a minha casa de maneira diferente. Eu posso entender que a minha esposa ou o meu esposo chegam em casa sobrecarregados lá do trabalho ou da vida, da mesma forma que eu chego, mas agora eu sei disso. Eu passo a ter consciência disso e eu sei lidar melhor com isso. Eu vou ajudar a minha esposa ou o meu esposo, eu vou ajudar o meu filho que chega com medo ou inseguro sobre todas essas coisas. Eu estou mais segura disso. Eu tenho mais possibilidades ou uma estrutura melhor, né, emocional para lidar com isso e para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, se a gente for pensar na Miguel de Cervantes, por exemplo, disse que a experiência dos livros é muito mais significativa para a vida do que a própria realidade. E por que isso? Porque na realidade, no dia a dia, a gente não vai conseguir vivenciar todas as histórias que são contadas nos livros. Pelos livros, sim, a gente faz uma espécie de curso, de atalho, lendo os livros e vivenciando as experiências de personagens, né? Dos heróis, dos vilões, enfim, como a gente criou a literatura. E se a gente for pegar um livro importante, já saindo um pouco da literatura mais para o ambiente acadêmico, técnico,
quando eu falo das relações humanas. A Universidade de Harvard fez e continua fazendo uma pesquisa desde 1938 com estudantes de Harvard, como foi John Kennedy, por exemplo, né, para citar um só, e que passou por essa pesquisa. Depois foi ampliada essa pesquisa para pessoas da comunidade em Boston. Essa pesquisa pergunta o quê? Quais são os fatores para uma vida boa, de 1938 até hoje? E os estudos foram mostrando isso que eu repito para vocês, qual é o principal fator que todas as pessoas ao longo desse estudo, jovens, nascidos naquela época, alguns estão vivos até hoje, que são estudados até hoje, dizem sobre o que é uma vida boa. A vida boa é estar ao lado de alguém e se sentir bem, se sentir realizado. A presença de alguém ao lado da nossa vida e que nos traz boas emoções, bons sentimentos, segurança, conforto, amizade, isso modifica a nossa estrutura física, a nossa estrutura fisiológica. Quando os primeiros estudos de Harvard apontaram para isso, que ter um marido ou uma esposa, um companheiro para a vida, que te traga boas emoções, que te dê segurança, evita doenças cardíacas, evita doenças como diabetes e outras, alguns estudiosos chegaram a duvidar, a questionar. Hoje, as pesquisas todas confirmam isso. Um bom ambiente, boas pessoas ao seu lado, garantem uma saúde e uma vida muito mais longa, muito melhor, muito mais bonita. Ok. João, nós temos 1 minuto aí pela frente. Eu queria deixar uma palavra de ânimo. Eu estou conversando aqui com o João, que é poeta, que é escritor, que é jornalista, que é cientista político, né? E acima de tudo é meu amigo. Isso para mim é uma honra imensa. Ninguém tira isso da nossa vivência, né, de tantos anos de jornalismo. Sim, Zé. Né? É recíproco. É alguma coisa. Eu sei disso. Eu sou muito zeloso dos meus amigos, né? Às vezes eu sou um péssimo amigo que eu desapareço, né? Mas é aquela vida às vezes antissocial que te bate aquele período, aquela época lá. Só queria deixar com você os microfones abertos, né, para uma mensagem final. Eu agradeço. Bom, é recíproco esse sentimento, essa gratidão a você, a tantas pessoas que, enfim, né, estão neste momento trabalhando, enquanto esse programa está sendo exibido aqui, enquanto o programa de entrevista está sendo exibido. A gente aqui trabalhando, há pessoas trabalhando na parte técnica, na produção, há pessoas que fazem toda a manutenção da rede, da CPFL, para que a energia chegue nas nossas casas. Há uma série de pessoas atuando para que a gente esteja bem e recebendo esse programa aqui em casa ou pelo celular. Enfim, eu acho que é essa mensagem. Eu não sei produzir uma aspirina, mas alguém está trabalhando nesse momento para produzir uma aspirina, um remédio para evitar a minha dor. Eu não sei fazer um motor de carro, mas alguém decidiu estudar para fazer um motor de carro para que eu pudesse andar com o meu carro. Eu não sei fazer uma cirurgia do coração, mas nesse momento estudantes e médicos continuam estudando o tempo todo, a vida toda, para fazer uma cirurgia de coração e salvar a minha vida ou a sua vida. Eu não sei fazer um doce de leite ou um pão recheado ou com um açúcar ou um pão de mel, mas alguém nesse momento, uma confeiteira, um confeiteiro, estão cuidando disso para que eu vá numa padaria ou num ambiente e eu encontre esse produto que foi feito pela vida de alguém, pelo tempo de alguém, para que eu pudesse receber isso e para que pudéssemos dividir esses encontros da vida. A vida são esses encontros, né? E é isso que precisa simbolizar e ter o grande significado que esteja com a gente, nas nossas mãos, nos nossos olhos, e seja traduzido por nossas palavras todos os dias, né? É esse significado de uma vida na companhia das outras pessoas, de mãos dadas e juntos por essa estrada longa e maravilhosa. Você pode não saber, né, fazer tudo isso que você falou, mas você sabe uma coisa muito linda, né? Que é distribuir amizade. Você é um grande amigo.
Obrigado, João. Obrigado, muito Eu obrigado. que agradeço. Obrigado. Eu agradeço. E muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Nós ficamos por aqui. Semana que vem a gente está de volta. Até lá.